Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 17 de janeiro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição na Escola Sabatina será Sempre Atentos à Sua Aliança. Existem alguns textos que aparecem aqui no nosso guia de estudos. Um deles, o Salmo 94, verso 14, que diz assim: Pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo e nem desamparar a sua herança. Salmo, no capítulo 105, os versos 8 a 10, vai dizer assim: Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou por 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua. E ainda, Daniel, capítulo 7, verso 22, que diz: Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuiriam o reino. Todos esses textos, eles têm uma coisa em comum. Quando falamos a respeito do nosso relacionamento com Deus, ou seja, quando mencionamos aquilo que é a forma como o Senhor Deus lida conosco, ele escolheu trabalhar com aliança. Aliança é um termo técnico, jurídico, do mundo antigo, para estabelecer aquilo que são os acordos. O Deus trabalha conosco, tendo como base alguns acordos. Como ele deu o livre-arbítrio, o direito de escolha para nós como humanidade, ele trabalha de uma forma em que ele menciona: olha, o meu desejo é poder salvá-los, é restaurá-los, é fazer com que vocês prosperem. Dentro desse processo, eu vou ajustar a vida de vocês, eu vou transformá-los à minha imagem e semelhança. Adão e Eva cometeram um pecado lá atrás, no Jardim do Éden, o que fez com que a sua natureza se tornasse depravada e má. A semelhança daquele a quem eles escolheram servir, que é ninguém menos do que o inimigo das nossas almas. Entretanto, como o Senhor Deus entrou em cena e abriu um novo caminho para eles, Deus disse: vocês não são obrigados a me servir ou a estabelecer um acordo comigo. Vocês podem manter o acordo de vocês com a rebelião, sabendo que o salário do pecado é morte e morte eterna. Deus desdobrou isso para a humanidade. Entretanto, abriu também a possibilidade de poderem viver em aliança com Deus, entendendo que tanto o querer quanto o efetuar dentro dessa aliança dependem de Deus e não do ser humano. Bem, dito isso, quando olhamos principalmente para a história de Israel agora enquanto nação, quando Deus vai chamar Abrão, Deus vai fazer com ele uma aliança. O Salmo 105 vai falar sobre isso de uma maneira muito interessante. Deus faz uma aliança com ele. Aliança essa que é reiterada com Isaque, com Jacó, com Israel enquanto nação, lá no Sinai, e assim por diante. Essa aliança, ela é garantida através do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Na prática, o Senhor Deus tem uma aliança com o seu povo. Essa aliança, a partir da morte de Jesus, ela é estendida a todas as etnias, até o momento da morte de Cristo na cruz do Calvário. Para que uma pessoa pudesse entrar em aliança com Deus, ela tinha que passar pelo rito da circuncisão e tornar-se um judeu ou um israelita. A partir de Cristo, o processo acaba se abrindo para todas as nações, tribos, línguas e povos. Até porque na grande comissão, o Senhor Jesus ele vai mencionar aos apóstolos que eles deveriam ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda a nação, tribo, língua e povo. E aqueles que crescem seriam batizados e passariam também a fazer novos discípulos. O que nos mostra que essa aliança ela é extremamente alargada. O livro dos Salmos ele vai trabalhar a ideia, e aqui nesses salmos que mencionamos, Salmo 94, Salmo 105, Salmo 76, Salmo 25, Salmo 29, deixa eu ver aqui, tem ainda pelo menos mais um salmo que é mencionado aqui no nosso guia de estudos. O Salmo 105 é muito citado aqui hoje, o Salmo 1, Salmo 98, todos esses salmos, entre outros textos que vão aparecer aqui no nosso guia de estudos, Salmo 78, Salmo 89, todos eles mencionam que dentro desse acordo, dessa aliança que foi feita entre Deus e a humanidade, Deus garante a aliança através do sangue. E em nenhum momento o Senhor Deus quebrou essa aliança. Todos os problemas que aconteceram no decorrer da história em relação à quebra de aliança não foi da parte de Deus, foi da parte do ser humano.
Mas esses salmos, eles mencionam que Deus é fiel à sua aliança. Isso nos dá uma garantia. Porque a graça e a misericórdia de Deus também são imensas, mesmo quando, de forma voluntária ou involuntária, nós quebramos essa aliança, nós podemos retornar e retomar essa aliança com Ele. Mas o Senhor Deus nos chama a viver de uma forma total essa mesma aliança, de nos dedicarmos a essa aliança, colocarmos como prioridade na nossa vida o manter essa aliança. Eu agora vou ser um pouco mais específico ainda dentro do contexto do nosso estudo. Quando nós mencionamos que, como filhos de Deus, somos chamados ao estudo da Bíblia, a palavra de Deus, nós estamos aqui gastando um tempo significativo com o estudo da lição da Escola Sabatina, oramos juntos aqui no nosso canal, eu tenho certeza que você faz isso também de forma pessoal, nós vamos à igreja. Por que fazemos tudo isso? Por uma razão muito simples, porque entendemos que esses atos fazem com que nós tenhamos mais forças para nos mantermos firmes nessa mesma aliança, ou nesse mesmo acordo. O Senhor Deus, ele vai comparar essa aliança dele com a própria ideia de um casamento, aonde duas partes fazem um acordo. Vou viver exclusivamente para você. E agora um e outro cumprem o seu papel dentro dessa mesma aliança, dentro desse acordo, para que o relacionamento possa ser bom e para que os dois possam crescer dentro do contexto desse relacionamento. Para podermos manter a nossa aliança com Deus e sermos fiéis a ela, precisamos estar intimamente relacionados com Deus. Ouvir o que Ele tem a dizer através da Bíblia. Ouvir o que Ele tem a dizer através daquilo que é mencionado no contexto da igreja, da adoração em público. E, acima de tudo, ouvir o que Ele tem a dizer quando nós paramos tudo, oramos e então ouvimos através do Espírito Santo Ele falar conosco, aplicar esses conceitos todos à nossa vida. Somos chamados a viver uma aliança com Deus e viver na sua plenitude. Quanto mais estreita for essa aliança, uns com os outros e ao mesmo tempo com Deus, tanto mais vitórias nós teremos no nosso dia a dia. Quero desafiá-lo nesse momento a colocar diante do Senhor os seus pedidos, seus agradecimentos. Nós vamos orar juntos, mas vamos orar também para que Ele nos ajude a nos mantermos firmes nessa mesma aliança. Obrigado, Senhor Deus, porque através dos salmos descobrimos que para podermos nos manter firmes diante do Senhor, somos chamados a viver a experiência de uma aliança contigo. O Senhor sempre tem sido fiel à tua aliança. Nós é que às vezes falhamos, fracassamos. Nos ajude a podermos viver os princípios da mesma. Colocamos diante do Senhor também cada pedido que foi feito aqui na nossa comunidade de oração, os pedidos que se mantêm no coração dos seus filhos, responda a cada um de acordo com a tua vontade. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Amanhã continuaremos o nosso estudo da lição de Escola Sabatina e o tema que estudaremos será seus testemunhos são fiéis. Eu estudo a lição e você?